A gente está encerrando uma série de mensagens chamada Casas em que Jesus entrou. Durante todo esse mês, nós estudamos sobre ocasiões em que Jesus entrou na casa de uma pessoa. Seja um dos seus discípulos, assim como aconteceu com Pedro, seja de alguém que era rejeitado pelos religiosos, como foi o caso de Zaqueu, seja através do relacionamento, da proximidade que ele tinha com seus amigos, como foi a ocasião de Marta e Maria. Mas a realidade é que Jesus sempre esteve disposto a entrar na nossa casa, amém? A casa é um instrumento de salvação, irmão. A casa é um instrumento nas mãos de Deus. Jesus escolheu as casas. Ele não escolheu as grandes projeções. Ele escolheu 12 homens. Ele escolheu pessoas falhas. Ele escolheu a vulnerabilidade do lar para estabelecer e viver o seu ministério, irmão. Existe poder nas casas. Hoje, a gente vai ver um pouco da vida e do chamado de um homem cujo nome era Levi. Levi nunca seria convidado pelos critérios da religião judaica para ser um discípulo. Quem dirá um apóstolo, ou seja, alguém que foi enviado. O discípulo era aquele que aprendia, era aquele que estava ali aos pés de alguém. Mas o apóstolo era aquele que era enviado em nome de alguém. Então, Levi, além de nunca seria um discípulo, quanto mais um apóstolo, alguém enviado em nome de algum religioso, fariseu, alguém que foi criado dentro da religião judaica, principalmente daquele tempo. Mas Jesus escolheu Levi. Além de escolher, ele enviou Levi. Levi é mais conhecido para a gente como um homem chamado Mateus. Mateus, um evangelista. Era muito comum Jesus chamar pessoas por um outro nome. Um nome depois de que teve a sua natureza mudada pela realidade do evangelho. Por exemplo, Pedro era muito conhecido como Simão, mas depois ele tem o seu nome mudado, ele é convidado, ele é chamado por um outro nome, que é Pedro, a gente conhece muito mais. Levi é a mesma ocasião. Jesus começa a chamar Levi de Mateus, a partir do momento que ele começa a caminhar mais próximo de Jesus. Ele foi um dos homens usados por Deus para registrar e escrever um evangelho. E esse evangelho de Mateus foi destinado justamente para os judeus. Tudo que é evangelho, irmão, tudo que está no Novo Testamento era carta, na verdade. Né? Cartas para ensinar a outras pessoas aquilo que Jesus tinha feito aqui nessa terra. Então todas elas tinham um público específico. A carta, que é o evangelho de Mateus, foi direcionada ao povo judeu. Ela se preocupa em apresentar Jesus como rei. Ela fala sobre o reino de Deus, fala que o reino de Deus está próximo, apresenta a figura do Messias como aquele que governa sobre todas as coisas. Não é à toa que a gente vê no evangelho de Mateus o que a gente considera a constituição do reino. Todo reino, todo povoado, toda nação precisa de uma constituição. E a constituição do reino de Deus está lá, registrada no evangelho de Mateus, através do Sermão do Monte. Jesus começa a pontuar as bem-aventuranças. Jesus começa a pontuar várias questões que são registradas por Mateus. Ou seja, Mateus não foi alguém que apenas participou do ministério, que caminhou aos lados de Jesus. Foi alguém que Jesus confiou, inclusive, o registro das suas obras. Mas você pode falar, mas pastor, Jesus já tinha morrido quando Mateus escreveu. É verdade, irmão. Mas nós cremos que a palavra de Deus é inspirada por ele, amém? Por isso eu posso dizer para você que logo depois da sua morte, Jesus escolheu Mateus para ser um dos homens que iria escrever, registrar, transcrever muito daquilo que ele tinha vivido como discípulo, muito daquilo que ele tinha vivido de uma realidade de lidar diariamente com Jesus. E a gente vai pensar hoje no chamado de Mateus, no chamado de Levi. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, não é no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 27, do versículo 27 ao 32. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 27 ao 32. Diz assim:
Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Irmão, Jesus faz um convite a Levi, e o convite de Jesus é irresistível, irmão. Quem ouve verdadeiramente a voz de Jesus não consegue resistir ao seu chamado, porque a voz de Jesus, ela nos atrai, ela nos constrange, é um amor que move o nosso coração. Você está tentando fugir disso, você está tentando ir para longe disso, mas Ele está falando ao seu coração, irmão. E aqui, nos chamados de Levi, nos chamados de Mateus, existem alguns princípios que se aplicam à nossa casa. E a primeira coisa que eu quero pensar com você é que a casa é um lugar de proclamação do Evangelho, amém? Eu não sou muito de fazer isso, mas eu vou pedir para você repetir comigo. A casa é um lugar de proclamação. A gente se esquece disso, porque a gente terceirizou o nosso chamado. A gente limitou o nosso relacionamento com Deus aos templos. Mas Deus é aquele que se move nos templos e nas casas. É aquele que fala do púlpito, mas fala do sofá também, irmão. Fala do tempo de mesa. Fala num tempo de intimidade. A palavra de Deus fala aqui no texto que a gente leu, o texto base da reflexão, no versículo 29, a primeira parte, ele fala assim, ó: então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. A partir do momento em que foi alcançado, imediatamente, Levi teve um posicionamento de celebração e alegria. Irmão, sabe o que Levi fez? No momento em que aceitou Jesus, fez uma festa, irmão. Fez uma festa. Muito parecido com o que aconteceu com Zaqueu. No capítulo 19, que a gente estudou alguns domingos atrás, o capítulo 19 de Lucas, a gente viu o testemunho de Zaqueu, e a gente viu que Zaqueu recebeu Jesus com alegria na sua casa. Irmãos, os religiosos não conseguem entender a alegria que existe na presença de Jesus. Os religiosos não conseguem condicionar e compreender como que Jesus traz alegria ao coração daquele que o recebe na sua casa. Assim que foi alcançado, Levi usou a sua casa como um instrumento para alcançar também. Olha isso, irmão, guarda isso no seu coração. A partir do momento em que Levi foi alcançado, ele usou a sua casa como um instrumento para alcançar também. Sabe por quê? Porque o Evangelho precisa ser compartilhado, irmão. O Evangelho precisa ser compartilhado, não pode ser retido. Levi recebeu uma bênção, Mateus recebeu uma bênção do Senhor, e ele não guardou isso para si, ele repartiu. Repartiu com quem? Com seus irmãos, com seus amigos, com pessoas que eram iguais a ele. Quem era igual a ele? Publicanos e pecadores. O reino de Deus é um reino de amigos, irmão. De repente você está aqui me ouvindo pregar, e eu quero perguntar para você, avalia no seu coração, o que te moveu a chegar até aqui? A maior parte das pessoas que entram na nossa igreja não entram a partir de um post impulsionado, por exemplo. Não entram através de um panfleto que receberam. A maioria das pessoas que está aqui por resultado, por consequência de amigos. Amigos que trouxeram você para perto. Amigos que um dia te falaram assim, cara, Deus está falando tanto no meu coração quando eu vou lá no domingo, cara. Você precisa estar comigo também. Quem viveu uma experiência como essa? Dá um amém. Deus tem falado tanto comigo, que você precisa viver isso comigo também. Tem uma frase de um homem, um teólogo chamado John Charles, que fala que o homem convertido não desejará o céu sozinho. Guarda isso mais uma vez, ó. O homem convertido não desejará ir para o céu sozinho. Chegou um momento que Levi teve um encontro com Jesus. Um homem pecador,
discriminado, assim como Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos publicanos. Mateus era o prepostozinho que estava ali cobrando. Que estava ali cobrando ali para o seu povo, né? E aí quando Mateus, toda hora eu troco, toda hora eu falo Zaqueu, mas quando Mateus recebe esse convite, a primeira coisa que Mateus quis fazer foi um GC. Para pensar só. Olha ali o que a Bíblia está falando. A primeira coisa que Mateus fez foi um GC. Trazendo para os nossos dias, né? Porque para pensar. Ele se converteu. Ele falou assim, não, tem que trazer meus amigos também. Fala assim, Jesus, vamos lá na minha casa. Eu vou fazer um negócio lá em casa lá. E você precisa estar lá. Olha o que tinha na casa de Mateus. Na casa de Mateus, tinham bons amigos. Você tem bons amigos no seu GC, sim ou não? Olha só. Na casa de Mateus tinha comida, irmão. Tem comida no seu GC? Tem, não tem? O nosso GC foi uma luta para multiplicar, porque ninguém queria parar de comer bolo de mel. Foi uma luta. Todo mundo queria bolo. Mas a gente conseguiu multiplicar em nome de Jesus. Irmão, na casa de Mateus, ou melhor, os amigos de Mateus estavam em casa. E o nosso GC acontece aonde? Nas casas, irmão. A casa. A casa é um lugar de transformação. E na casa de Mateus, Jesus estava lá. Jesus também estava lá no seu GC, irmão, essa semana? Sim ou não? Então, irmão, a primeira coisa que Mateus quis fazer foi um GC. Falei assim, não, vou levar Jesus, eu quero que os meus amigos ouçam isso. Eu quero que os meus amigos ouçam o mesmo convite que eu ouvi. Mas a religiosidade não conseguia compreender isso. A religiosidade não conseguia compreender essa alegria, sabe? Porque para a pessoa que é religiosa, a maneira que a gente tem de chegar a Deus é através da tristeza, irmão. Você tem que sofrer, você tem que ter penitência, sabe? Tem que pagar o preço, assim, tem que ser moído, você tem que demonstrar tristeza, tem que ser carrancudo. Irmão, quem é crente, dá uma glória a Deus aí. Você não precisa ser carrancudo, amém? Não precisa, irmão. Dá um sorriso. Dá um sorriso para alguém. Demonstre a alegria que um dia te alcançou. Essa alegria incomodava os religiosos. Essa alegria não tinha sentido para os religiosos. O versículo 30 do texto que a gente leu fala assim: por que vocês comem e bebem com pecadores e publicanos? Os fariseus não entendiam o motivo da festa. Aquela alegria gerava incômodo neles. A palavra jejuar vem do aramaico e significa estar de luto. Por isso, quando um judeu jejuava, extremamente religioso, ele fazia questão de demonstrar o seu posicionamento de jejum, sabe? O seu semblante caía, as suas expressões eram mais fracas, mas aí Jesus chega para eles e fala assim: não, quando vocês fizerem jejum, vocês vão lavar o seu rosto, vocês vão botar um sorriso na cara, e vocês vão sair celebrando, porque isso é motivo de agradecer, é motivo de celebrar, é motivo de glorificar o Senhor. Lá em Isaías, capítulo 58, versículo 3, o profeta denuncia essa realidade do povo judeu. Ele diz assim, Isaías 58, 3, porque jejuamos, dizem, ou seja, os judeus dizem, e não viste, porque nos humilhamos e não reparaste, ou seja, querendo ouvir, ou melhor, querendo trazer a atenção de Deus, querendo fazer com que aquilo que a gente faz gere emoção no coração de Deus. Irmão, você não emociona Deus, amém? Você não é capaz de emocionar Deus. Contudo, e aí Isaías condena, Isaías aponta, contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Ou seja, vocês têm seus ritos religiosos, mas vocês se esquecem de exercer misericórdia. Vocês se esquecem de demonstrar, de estabelecer, de proclamar esse amor capaz de verdadeiramente trazer alegria ao coração de alguém.
E aí o mesmo profeta Isaías, um pouco mais à frente, no capítulo 61, do versículo 1 ao 3, nos mostra o que o poder do Evangelho causa na nossa vida. Você pode ler comigo? Vamos lá. O Espírito enviou-me a anunciar e libertação das trevas. Irmão, lê com vontade, vamos lá. Para proclamar e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, o óleo da alegria e um manto de louvor. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação. Irmão, onde o Evangelho chega, a alegria chega também. A alegria do Senhor também chega. Pastor, mas tem um monte de coisa acontecendo, está me deixando triste. Eu sei. Tem momentos que a gente vive uma instabilidade emocional, mas a certeza de que Deus está no controle mantém o nosso coração no lugar, irmão. Jesus está na casa, Jesus está sentado à mesa, e isso precisa trazer alegria para o nosso coração. As casas são um instrumento de Deus para a proclamação do seu Evangelho. Sabe por quê, irmão? Quantos amigos você conhece que talvez não entrem aqui? Irmão, durante todo esse mês de agosto, eu quero te desafiar a alcançar um amigo, irmão. Sabe por quê? Assim, sem nenhum preconceito com você que está vindo de outra igreja. Deus abençoe a sua vida. Mas a gente não está aqui para tirar ninguém da igreja de ninguém, não, irmão. A gente precisa alcançar pessoas que não foram alcançadas pelo Evangelho. Pessoas que estão distantes e a gente está deixando de lado. Porque a gente está querendo trazer um amigo que já é de outra igreja, está firme na igreja dele lá. Irmão, deixa ele abençoar aquela igreja lá, amém? Mas tem alguém que precisa ser alcançado e você está de braço cruzado, querendo chamar o seu amigo para ver um culto que você acha legal. Irmão, então, vocês estão me entendendo, irmão? Eu não estou recriminando você que está vindo de outra igreja, não. Se Deus te colocou aqui, Deus te abençoe, você é muito bem-vindo. Mas onde estão aqueles que estão distantes do caminho do Evangelho? Onde estão aqueles? Irmão, Mateus foi lá e chamou só a Austrália. Mateus chamou só a Austrália, irmão. Falou assim: vocês estão tudo precisando de Jesus. Vão lá para a festa comigo, eu vou fazer uma festa, vai ter salgadinho, vai ter guaraná, vai ser, não estou bebendo não, parei de beber, hein. O pessoal já queria levar uma bebida lá para casa de Mateus. Eu falei assim: não, parei com esse negócio, agora para mim é só guaraná, só fantaúva, só assim, eu estou tranquilo. E aí você traz os seus amigos ali, irmão. Foi isso que Mateus fez. Esse é o poder do Evangelho. A casa é um lugar de pecadores. Versículo 30, a gente acabou de ler. Mas diz assim: mas os fariseus, você pode ler para mim? Vamos lá, Lucas capítulo 5, versículo 30. Mas os fariseus, vamos lá, vai. Mas além de não compreender o motivo da festa, os religiosos não compreendiam também os convidados da festa. Além de não compreender o que estava motivando eles a terem alegria, a comerem e beberem, eles não estavam compreendendo por que aqueles homens estavam na mesa e eles não. Por que aquele povo estava perto de Jesus e eles não. Mas o que eu preciso te dizer é que a casa é um lugar para pecadores. O desafio daqueles fariseus era compreender como um homem que se dizia santo, se dizia filho de Deus, se prestar
a sentar na mesa com publicanos e pecadores, ao invés de sentar aqui com a gente que é o povo justo, nós somos o povo correto, e ele está lá sentado com aquele pessoal que não quer nada com nada, aquele monte de gente está roubando. Eu fico imaginando os escândalos que Jesus gerava, irmão. Os escândalos que Jesus provocava naquele povo que era dominado pela religiosidade. Mas a casa é um lugar de pecadores, irmão. E se tem um lugar que expõe o nosso pecado, é a nossa casa. Se tem um lugar que expõe os nossos defeitos, é a casa. É a casa. Porque aqui você pode se esconder, irmão, mas lá no GC vai ser mais difícil. Lá o povo vai te conhecer mais profundamente. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo muito bobo assim, mas que tem a ver com o que eu quero falar. Eu não sei quem já viu, mas eu tenho o pé do dedo esquerdo meio torto. Quem já viu aí? Quem já teve essa honra de ver o meu pé torto? Esse dedo aqui, irmão, é meio torto, ele é meio para baixo assim. Mas tem gente que anda com a cara torta e não fala nada, né? É um dedo meio torto, assim, meio para baixo, ele meio que cresceu atrás. Ele fica curtinho. E aí o pessoal fica me zoando, sabe? Você nunca viu meu pé torto, pô. Nunca viu, eu não vou nem tirar aqui, porque senão eu vou estar com o chulé aqui, vai complicar pra gente. Mas o pessoal lá do meu GC já viu, pô. Por quê? Porque eu lá vou de sandália. Lá eu tô lá de sandália, eu vou ver, meu Deus, que pé horroroso. E o pior é que Tito, eu tô achando que vai ter um pé igual, irmão. Eu tava olhando, ele tem um dedinho com potencial para isso ali. Mas quem é lá do meu GC já olhou pro meu pé e falou assim, pastor, que dedo feio, cara. Quem anda comigo já viu meu pé torto, pô. Quem está no dia a dia comigo, além de conhecer meu pé torto, sabe as palavras tortas que eu solto. Porque, irmão, vou te falar, impressionar aqui do púlpito é muito fácil, cara. Essa parte aqui é a parte mais fácil do ministério. A parte mais simples é isso aqui. Isso aqui é muito tranquilo, pô. Eu vou falar um monte de palavra bonita, você vai falar assim, poxa, que benção, né? E tá legal. Mas a casa é o lugar de pecadores. A casa é o lugar de gente frágil. A casa é o lugar de gente que tem defeito. E tem alguém com defeito aí? Fala um amém. Olha que benção, viu? Todo mundo com defeito, irmão. Todo mundo tem um jeitinho torto de ser. A casa é um lugar de pecadores. Jesus entendeu isso, Mateus entendeu isso, mas os religiosos não entenderam isso. Que a casa é um lugar para gente como eu e você. Sabe, talvez você se ache bom demais para sentar à mesa com pecadores. Mas eu queria te dizer, irmão, que você não vai estar na mesa com Jesus. Talvez você se ache digno demais para sentar à mesa com pecadores. Pastor, de quem você está falando? Eu estou falando, irmão, de mentirosos, adúlteros, pedófilos, estou falando de ladrões, estou falando de homossexuais, estou falando de pessoas que têm o seu caráter completamente alterado. Eu estou falando desse pessoal. Porque de repente você está pensando que é gente igual a você, assim, fala assim, não, eu sou ruim, mas não sou tão ruim assim. Não, eu estou falando de pecador. E de repente você diz assim, Senhor, eu sou pecador, mas assim, eu não consigo ver tanto pecado assim. Você já parou para pensar nisso, irmão? A gente é muito frouxo, né, irmão? A gente começa a negociar com Deus e fala assim, não, eu sou ruim, mas não sou tão ruim assim. Eu sou mais ou menos ruim. Eu sou ruim pela metade. Irmãos, se você se acha digno demais para sentar na mesa com pecadores, eu queria muito não te contar isso, mas você não vai conseguir sentar na mesa com Jesus. A mesa de Jesus, a casa de Jesus, a casa é um lugar de pecadores que não se conformam com o seu pecado, porque foram alcançados por essa graça, por um favor imerecido, por um amor inexplicável. Esse é o Evangelho de Jesus. Essa é a verdade de Cristo. A casa é um lugar de proclamação do Evangelho. A casa
é um lugar de pecadores, gente que erra, gente que chora, gente que falha. Mas a casa também é um lugar de cura, amém? A casa é um lugar de cura. O versículo 31 e 32 do texto que a gente leu fala assim, ó: Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim o doente. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Você pode ler essa última frase junto comigo? Vamos lá? Versículo 32. Eu não vim. Mais uma vez, sabe por quê? Para você guardar no seu coração e na sua mente. De repente você chegou aqui e você não conhecia esse texto. Vamos lá. Eu não vim. Irmão, você gosta de lidar com gente irônica? Você gosta de conversar com pessoa que faz ironia? Irmão, Jesus está ironizando os caras. Jesus está ironizando os fariseus. Está falando assim, não, eu não vim chamar vocês, porque vocês são justos. Jesus sabia que eles não eram justos. Eu não vim chamar vocês, porque vocês são sãos, vocês têm saúde, sabe? Vocês não precisam de ajuda, porque vocês estão preparados. Jesus usa de ironia, irmão, para tentar despertar naqueles fariseus algo que eles não estavam conseguindo entender. Jesus traz uma realidade, porque o problema não são as nossas doenças, o problema não são as nossas enfermidades, o problema, a maioria das vezes, são as nossas certezas. A gente está certo demais daquilo que a gente acredita, a gente está certo demais daquilo que nos ensinaram durante anos e anos de frequência a uma igreja, a um culto, a uma escola bíblica, a um pequeno grupo, e a gente já sabe onde Deus se move, a maneira como Ele fala. E aí Jesus está dizendo para a gente assim, não, vocês são justos demais para ouvir a minha voz, vocês são preparados demais para serem curados por mim. Irmão, o problema não é a doença que te trouxe até aqui. O problema é a máscara que você está usando para tentar esconder as suas feridas, para tentar esconder a sua fragilidade. Porque um doente que não quer tratamento, ele nunca vai ser curado. E aí tem palavra que a gente não quer ouvir, como um remédio amargo. Eu já falei isso aqui. Irmão, tem muita dificuldade de tomar remédio. Eu odeio tomar remédio. E eu nem gosto de dar para Eva, porque eu não gosto de tomar. E aí, às vezes, ela tem que tomar, eu tenho maior dificuldade de fazer ela tomar, porque eu acho que é troço muito ruim, cara. Eu tenho muita dificuldade. Eu prefiro tomar injeção. Tipo assim, pô, irmão, me dá uma injeção, porque se eu tomar, me dá uma injeção, sei lá, a pior injeção que tiver, mas não me dá uma Novalgina em gota, não, irmão. Troço horroroso. Eu não consigo tomar nada. Mas como um remédio amargo, as palavras de Jesus geram cura na gente. Porque aquilo que arde faz o quê? Cura, não é? Já ouviu isso? Mertiolate parou de funcionar, irmão, parou de arder. Aquilo que arde cura. É o amargo da palavra. Amargo no sentido de, às vezes, desce rasgando, irmão. Porque a gente não quer ouvir aquilo que Jesus tem para falar. E aí, não adianta Jesus forçar ninguém. Ele fala assim, não, vocês são justos demais para entender aquilo que eu quero dizer. Vocês são justos demais para alcançar a verdade que eu quero trazer para você. A insensibilidade dos fariseus, o conhecimento que eles tinham de igreja, o conhecimento que eles tinham de evangelho, fez com que eles formatassem o agir de Deus, a sua própria vida. Repara que essa é uma das únicas ocasiões em que Jesus está num ambiente que não tem doente. Todo lugar que Jesus estava, tinha alguém precisando de um milagre. Precisava de ressurreição, precisava de cura, sabe, precisava de libertação. Em todo lugar que Jesus estava, alguém precisava de um agir sobrenatural de Deus. Multiplicação de pães e peixes. Essa é uma das únicas ocasiões em que isso não acontece, mas que Jesus faz questão de destacar que era um povo adoecido, que era um povo doente,
não estava adoecido pelas questões fisiológicas, mas estava adoecido na sua alma. Não estava adoecido no seu corpo, mas estava com a sua alma, com o seu espírito, completamente desfalecido diante do Senhor. Jesus estava na casa. Ele se dispôs a curar alguns, mas os outros fecharam os ouvidos para ele. A minha pergunta essa noite é: quem é você no meio disso tudo? Jesus estava na casa. Uns se sentavam à mesa com ele e recebiam a transformação, a cura. Outros estavam com o coração enrijecido e não se permitiam ouvir a voz de Deus. A minha pergunta para você essa noite é: quem é você dentro dessa casa? Aquele que ouve a voz de Deus ou aquele que se afasta, se distancia, enrijece o seu coração e não se permite ouvir aquilo que Deus tem para você?